Ok, retornando então, gente, eu comentava sobre a IN 05, quanto à contratação de serviço, né? Então você vai fazer um serviço, uma contratação de serviço com mão de obra, com dedicação exclusiva de mão de obra. A IN 05 é uma boa fonte, né? É do governo federal, é uma boa fonte para você dar início à sua contratação. Tanto na fase interna como a fase externa, e depois a questão da gestão e fiscalização do contrato, né? Bom, em N67, que a gente já conversou um pouco de manhã, né, quanto à dispensa de licitação na forma eletrônica, aquela mesma coisa. Eu utilizo o recurso da União, né, por transferência voluntária. Vou ter que observar o que diz essa IN aí. IN 58 sobre o ETP, né, a IN federal quanto ao ETP, IN 81, a IN ali é sobre o termo de referência no governo federal, a 91 sobre a questão de obras e serviços de engenharia, a 73 sobre o critério de julgamento por menor preço ou maior desconto, né, também do governo federal, 77, ordem cronológica de pagamento, e a 103, sobre locação de imóveis. Então, veja, é interessante você verificar essas INs federais, né, para ver o que ela está tratando. Tanto para você ter uma base regulamentar no município de vocês, tanto para o pessoal que vai cuidar da transferência voluntária no município. Então, gente, cuidados na orçamentação. Qual que é a regra? Qual que é a receita, a forma de orçamentação? Isso vai depender do quê? Do tipo de objeto e do critério de julgamento. Então vamos começar lá. Obras e serviços de engenharia. Qual que é a forma, então, de orçamentação? Neste caso, né, obras e serviços de engenharia. Eu vou ter uma orçamentação que vai ser baseada nos custos diretos. Então eu já mostrei para vocês o que é custo direto, né? É o custo daqueles itens que são aplicados diretamente na minha obra ou no meu serviço, né, na minha planta ali. Aí eu vou aplicar um percentual de BDI, que são as taxas de benefícios e despesas indiretas sobre tais custos diretos. Então o orçamento ele vai ser elaborado por um engenheiro ou arquiteto, vai ter que ter o recolhimento ali da anotação de responsabilidade técnica, o RRT, né, o registro de responsabilidade técnica, quando for o arquiteto, né, e este orçamento ele vai chegar no preço máximo adotado para a licitação ou para a contratação direta. Então, o preço final por uma obra e serviço de engenharia, custos diretos mais o BDI. Marcos, e os encargos sociais? Os encargos sociais eles vão entrar nos custos diretos. Por exemplo, o pedreiro. Né, o pedreiro vai estar lá na minha obra, no meu serviço, e sobre a folha de pagamento dele vai ter os encargos, INSS, FGTS, 13º, eu já estou englobando nesse custo direto. E o BDI? Né, o BDI eu vou incluir, eu vou aplicar sobre o custo direto, e ele inclui o quê? Os custos indiretos, né, por exemplo, custos administrativos, né, que eu já dei o exemplo do contador, do escritório, né, da empreiteira, os impostos, né, e o lucro do construtor. A composição do BDI, ela tem que ser aberta, tá, no processo. Eu tenho que ter a composição. Esse BDI aqui, os tributos é tanto, o lucro do construtor é tanto, a administração central é tanto, o risco financeiro é tanto, eu tenho que abrir o BDI. Marcos, qual que é a fonte que eu posso usar? Eu posso usar o acórdão do TCU, que eu deixei para vocês, o acórdão 2622. O acórdão 2622, ele tem BDIs por tipo de obras e por tipo de serviço de engenharia. Tá? Então, ele pode ser utilizado como uma boa fonte aí do BDI, que vai fazer parte da tua orçamentação. E geralmente, né, gente, quando eu tenho um BDI do meu orçamento, que a gente chama de orçamento da administração, que é aquela planilha orçamentária que vai ter o preço máximo da minha licitação. Isso é uma coisa. Quando a empresa manda a proposta para você, ela vai fazer a planilha dela. Né? E aquela planilha vai ter um BDI que é conforme a realidade dela.
Então, por exemplo, ela é do Simples Nacional. Ela vai ter um BDI ali que vai ter diferença em alíquotas tributárias, né? Vai ser a realidade dela. Por exemplo, a empresa ela não vai pegar dinheiro emprestado, ela tem capital próprio. Então, o BDI dela pode ser menor, que daí não vai ter a taxa do financiamento e assim por diante. Tá? É uma questão complexa você fazer uma análise BDI, mas aí você tem que socorrer ao seu contador e seu engenheiro. Tá? Então, como que se dá orçamentação para uma obra e serviço de engenharia? Então, por exemplo, aqui, ó, gente, nós temos a descrição dos serviços, né? Então, isso daqui é um orçamento para uma manutenção predial, tá? Um serviço de engenharia de manutenção predial. Neste caso aqui, a gente utilizou desconto linear, tá? Para critério de julgamento. Então, é o desconto linear sobre a tabela SMOP. Então, a empresa vai ter um desconto que ela vai jogar por toda a tabela. Quando a gente precisar de um serviço, a gente vai fazer a nossa tabelinha e aí vai ter esse desconto, né, que vai ser o faturamento da empreiteira.